Olá, alunos do sétimo ano, como vai vocês? Tudo bem? Estamos iniciando aqui a nossa aula remota de hoje, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, graças a Deus, e que logo logo a gente possa nos reencontrar pessoalmente, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vou diminuir aqui a minha imagem, colocar ela aqui no canto. Vamos, pronto, diminuindo, colocar aqui no canto, né? Então, o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é o ouro das Minas Gerais e o Império do Café, certo? Pegando são dois assuntos aí, finalizando o assunto da aula anterior, né? Falando sobre os ciclos econômicos. A gente falou na última aula sobre a exploração do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar, né? E vamos finalizar falando sobre a exploração do ouro na região das Minas Gerais e também iniciar falando sobre o cultivo do café e sua importância para o processo de povoamento e formação territorial brasileira, certo? Vamos avançar aqui para o nosso próximo slide. Vamos começar falando sobre o ouro das Minas Gerais, né? As primeiras jazidas de ouro foram encontradas no interior da colônia pelos bandeirantes somente no final do século XVII. Em razão dessas descobertas, a região passou a se chamar de Minas Gerais, certo? Então, no interior do Brasil, na região onde hoje é o estado de Minas Gerais, região sudeste, né? Pegando um pouco da parte do centro-oeste, nos dias de hoje, os portugueses no início do século final do século XVII para o início do século XVIII, eles descobriram finalmente aquilo que eles queriam tanto encontrar desde o início da colonização do Brasil, que foi o ouro, né, os minerais. A primeira coisa que os portugueses procuraram no território brasileiro foram justamente ouro ou algum recurso mineral, né? No início eles não encontraram, começaram a explorar o pau-brasil, que foi a primeira fonte de riqueza que eles encontraram. Depois começaram a cultivar a cana-de-açúcar e finalmente, né, no final do século XVII, eles encontraram o ouro. Com a descoberta de ouro no interior do Brasil, né, na região das Minas Gerais, o processo de povoamento do Brasil se intensificou. Por quê? Porque a notícia da descoberta de ouro, quando chega à Europa, ela atrai muita gente, atrai muitos exploradores que vieram para o Brasil trabalhar na exploração do ouro, certo? Então, essa exploração do ouro, ou seja, a mineração, provoca um surgimento de várias vilas que irão se transformar futuramente em cidades. Entre elas nós podemos destacar aqui Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto, Mariana e Cuiabá, né? Algumas das principais cidades que surgiram lá naquela época através da exploração do ouro, ou seja, da mineração, certo? Então a mineração ela tem uma importância muito grande para o povoamento do interior do Brasil. Vocês percebam aí que todo o processo de povoamento do Brasil, e não só do Brasil, mas em outros países também, ela ocorre devido aos ciclos econômicos, certo? É claro, ninguém vai morar numa região se lá não tiver algo para trabalhar, algo para ganhar dinheiro, certo? E foi assim com a cana-de-açúcar, foi assim com a mineração, foi assim com o café e outros produtos e outras atividades econômicas que foram surgindo ao longo do tempo, e o Brasil aos poucos foi sendo povoado, certo? E expandido o seu território até se tornar o grande país que é hoje, certo? Então, vocês estão vendo aí as imagens dessas três cidades, né, que surgiram com a exploração da mineração, né? Ouro Preto, Mariana no meio aí, no centro, e Cuiabá, né? Cuiabá das três cidades é a maior,
que é hoje a capital do Mato Grosso, né? A grande cidade, capital do estado do Mato Grosso, certo? Ouro Preto e Mariana fica no estado de Minas Gerais. Os tropeiros, né? Os tropeiros eram aqueles comerciantes que faziam aquele transporte, aquele comércio de mercadorias para a região da mineração. Então, nessa época, a capital do Brasil, passou de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, né? Houve uma transferência de Salvador para o Rio de Janeiro, como a sede do governo, certo? Isso no ano de 1763 ocorreu essa transição. Por quê? Porque o governo geral, a coroa portuguesa, queria que a capital do Brasil ficasse próximo do recurso econômico mais importante, ou seja, da mineração. Então, Rio de Janeiro ficava mais próximo da região das Minas Gerais do que Salvador, certo? Vocês estão vendo aí algumas cidades que surgiram através do comércio dos tropeiros, né? Esses tropeiros eram esses comerciantes que faziam o transporte de mercadoria, né, da capital, das maiores cidades, para o interior, para a região das Minas Gerais, e eles utilizavam aí os cavalos, principalmente as mulas, né, para transportar essas mercadorias. Então, ao longo desse percurso que os tropeiros faziam, eles iam dormindo, ficando em alguns estabelecimentos, né, em alguns lugares, e esses lugares futuramente se tornaram cidades como Sacramento e Sorocaba, né? A Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, né, foi um movimento separatista que ocorreu onde hoje é o estado de Minas Gerais, onde as pessoas, os colonos, que já eram brasileiros nessa altura, protestavam contra o rei de Portugal, contra a coroa portuguesa, contra os altos impostos e abusos que eram cobrados por parte do rei de Portugal, certo? Então, houve esse movimento, esse protesto, reivindicando a independência do Brasil já em 1789, porém, a coroa portuguesa conseguiu acabar com essa revolta, certo? O principal líder da revolta, que foi morto, né, a mando do rei de Portugal, foi o famoso Tiradentes, Francisco da Silva Xavier, né, famoso Tiradentes. O Império do Café. O café, sem dúvida nenhuma, foi o produto econômico mais importante do Brasil, toda a história do Brasil, certo? O café não é uma planta brasileira, é uma planta de origem africana, foi trazido pelos portugueses e foi introduzido no Brasil a partir do final do século XVIII. E o café se tornou o produto econômico mais importante do Brasil, gerar mais recursos para o Brasil na época. Quando o Brasil fica independente de Portugal, no ano de 1822, né, o café já era um produto de grande valor econômico para todo o Brasil, certo? Porém, o café não era cultivado em todo o território brasileiro. Ele foi introduzido com sucesso no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e parte do Paraná e também parte de Minas Gerais. Tanto por causa do clima favorável, clima tropical litorâneo, né, como também por parte do solo, terra mais escura. Então o café se deu bem nessa região aí. E nessa região, após a mineração, se tornou a região mais rica e produtiva do Brasil, onde já localizava a nova capital do Brasil, né, a cidade do Rio de Janeiro, certo? Então, durante todo o Império Brasileiro, de 1822 a 1889, que foi o período que o Brasil foi um império,
né, governado por Dom Pedro I, depois o Dom Pedro II, que é o filho de Dom Pedro I, o Brasil se fortaleceu, se tornou um dos países mais importantes da América do Sul, graças à economia cafeeira. Certo? O café ele era produzido e exportado para os países mais desenvolvidos na época. Finalizando, vocês estão vendo aí nosso exercício, vocês vão copiar e responder, certo? Pode responder pelo slide, também pode consultar o livro, certo? E envie para mim e eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida que possa existir, certo, pessoal? Então, por hoje é só. Tchau e até a próxima.